Boa noite, pessoal. Conforme prometido, vim fazer aqui a revisão para a nossa prova que teremos terça-feira, com base no exercício complementar 2, tá bom? Então, o que faremos aqui no exercício complementar 2 é o que cairá na nossa provinha, tá certo? Então, vamos começar aqui pela questão 1, tá certo? Vamos aqui, ó. Converter os valores na base 10 para a base 2. Então, vou pegar aqui a questão A e a questão B. Não, a questão C, tá certo? Pegar A e C e depois, na próxima, pega B e a D. Vamos fazer aqui, então. Então, A, 15 na base 10. Como é que a gente transforma esse número em binário? Então, a gente pega... Ou melhor, o 15 eu sei que número vai dar, ele não é um bom exemplo. Então, a gente pode pegar aqui... Vou pegar o B, a alternativa B e D para fazer, tá certo? Então, vamos começar aqui, ó. 32 na nossa base decimal. Como é que a gente transforma isso de um modo que o computador entenda, né? Então, vamos fazer... Aqui, ó. 32, como é que a gente transforma isso no mundo binário? Tá certo? Qual será o valor dele aqui, ó? Vai ser igual a quanto em binário? Então, nós temos 32 decimais, né? Na base decimal, que é escrito dessa forma aqui, né? 32 na base 10. Então, para a gente transformar isso em binário, nós fazemos aquela técnica, aquele método das divisões sucessivas por 2, tá? Então, 32 dividido por 2. Então, 32 dividido por 2 dá 16, né? Com o resto, 0. Resto 0 aqui, ó. Aí, 16 dividido por 2. 16 a gente continua dividindo? Continua, porque temos que encontrar, só paramos de fazer as divisões sucessivas quando encontramos um resultado que é menor do que 2, ou seja, ou 0 ou 1, tá bom? Então, 16 dividido por 2, a gente sabe que aqui é 8. Com o resto, 0. Opa, deu uma tretinha aqui. Vamos lá. 8 não é menor que 2, então a gente continua fazendo divisões sucessivas. 8 dividido por 2 aqui dá 4, com o resto 0. E aqui 4 dividido por 2 vai dar 2, com o resto 0 também. Olha só que interessante. E 2 a gente continua dividindo porque a gente não atingiu um valor menor do que 2. 2 dividido por 2 aqui vai dar 1, com o resto 0. Pronto, nesse momento nós não efetuamos mais divisões porque atingimos como resultado final 1, que é menor do que 2. E aí, o que é que a gente faz? A gente vai montar um número resultante de trás para frente, ó. Vai começar com esse número, aí depois vai vir para esse, aí para o próximo resto, daqui vai para o próximo resto, daqui vai para o próximo resto, e daqui vai para o último. Então, vai ser 1, 0, 0, 0, 0, 0. Então, 32 na base 10 vai ser igual a 1, 0, 0, 0, 0 e 0. É isso? 1, 0, 0, 0, 0, 0. Isso mesmo. Na base 2.
Pronto. Então, quando a gente vai transformar o valor 32 no valor digital, é dessa forma que está sendo armazenada dentro do nosso computador, tá certo? A informação. Então, a questão, qual é que foi? Questão B, é isso? Pronto, já fizemos a questão B. Agora vamos fazer a questão D, tá bom? 88. Vamos lá. Então, agora nós vamos para questão B. Cadê? Bom, esse aqui é o número 88, né? Aqui é 88 na base 10. Isso aqui é quanto em binário? Como é que fica esse resultado final? Essa é a pergunta. Então a gente faz o quê? Método das divisões sucessivas por 2. Então 88. Aí divide por 2. 88 dividido por 2, eu sei que é 44, né? 44, com o resto 0. Aí 44 dividido por 2 vai dar 22, com o resto 0. 22 dividido por 2 vai dar 11, né? Vai dar resto 0. E aqui 11 dividido por 2 vai ser 5. 5 vezes 2, 10. Para 11, 1. Aí 5 dividido por 2 vai ser 2, com o resto 1, né? Porque 2 vezes 2 é 4. 4 para chegar em 5 é só 1 que falta, né? E aqui fazemos o resultado final, que é 2 dividido por 2 vai dar 1, com o resto 0. Pronto, atingimos aqui então com o resultado final um valor menor do que 2. E aí a gente vai então montar o número do resultado final para os restos anteriores. Vai fazer essa escadinha aqui de montagem, tá bom? Então vai vir do 1, 0, 1, 1, 0, 0 e 0. Então, por final, ficará aqui o seguinte número. Ficar 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Na base 2. Pronto. Então, 88 no nosso mundo estará disponível na memória do computador com essa codificação. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Tá bom? Bom, os outros quesitos aqui dentro, dá para vocês fazerem seguindo esse mesmo modelo, tá? Não é muito diferente. Agora vamos para a segunda questão. Então, temos aqui, ó. Converta os valores na base 2 para a base 10. Ainda fazer o inverso, né? De uma para a outra. Então, vamos pegar aqui a questão C e D, tá? Vamos pegar aqui essa primeira que é 111 000. Vamos nessa.
Então, vou escrever aqui embaixo. Então, aqui, ó. Vai ser assim, né? 0, 0, 0, como isso aqui, que é um mundo binário. Tá em binário. Então, o que será isso aqui em mundo decimal? Vamos descobrir. Então, não sei se vocês se lembram, mas esses números têm que ser dispostos em posições, né? Então, aqui, ó, a gente tem 6 posições. Então, tá aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6 posições, tá bom? São as caixinhas, né? Então, aqui a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, 4 e 5. E aí a gente vai colocando os valores. Então aqui, ó, 0, 0, 0, 1, 1 e 1. Tá bom? Então, o segredo para a gente transformar para o mundo da gente esses valores que são valores binários é a gente multiplicar por 2 elevado à posição, né? Uma coisa que a gente pode já cancelar de cara são os valores que são zerados, né? Valores zerados não interessam, porque eles vão multiplicar por 0. Então, a gente pode cancelar isso aqui. Esse aqui vai ser zerado, esse aqui vai ser zerado e esse aqui vai ser zerado. Agora, vamos nesse daqui, ó. Então, esse aqui será 3, não, vai ser o valor interno 1 multiplicado por 2 elevado a este valor, né, que é o valor da posição. Tá bom? Esse outro aqui vai ser o quê? Vai ser 1 vezes 2 elevado à posição, que é 4. E por final, nós teremos esse último valor aqui, que vai ser 1 vezes 2 elevado à quinta posição. Então, a gente fazendo aqui, desenvolvendo esses valores, a gente vai ter aqui que o primeiro é 8, que é 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Aqui vai ser 16, que é 8 vezes 2. E aqui vai ser 32, que é 16 vezes 2. Então, quando a gente soma tudo aqui, a gente faz um somatório de 8 mais 16 mais 32. Então, aqui, 8 mais 32 dá 40. 40 mais 16 dá 56. Olha só, já encontramos o valor 56. 56. Então, nós temos que o valor final deste número binário será 56 na nossa base decimal que nós utilizamos diariamente, tá, pessoal? Então, temos aqui, ó. Se eu quiser conferir, só para ter certeza, posso botar aqui visualização de programador e digitar um valor. 56, ele vai dar aqui, ó, 111000. Beleza, tá certo. Vamos para a próxima lá.
Próximo aqui, ó, é invertido, né? O que era 0 ficou 1, o que era 1 ficou 0, ó. Vai ser 0, 0, 0, 1, 1, 1. Então vamos lá, fazer esse aqui. Agora o próximo valor é 0, 0, 0, 1. Opa, isso aqui ficou horrível. 1, 1 e 1 na base 2. Então a gente coloca tudo isso em umas caixinhas, né? Então vamos lá. Tá aqui nas caixinhas. Aí são 6 posições. Então 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui, ó, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4 e a posição 5. Vamos aqui então preencher, né? 1, 1 e 1, 0, 0, 0. Certinho? Bom, agora vamos fazer umas considerações. Isso aqui, ó, a gente pode cancelar porque é 0 à esquerda. 0 à esquerda não influi nem contribui, né? A gente pode considerar só resolver esses valores que são diferentes de 0, né, à esquerda. Então vai ficar 1, 1, 1. Então esse valorzinho aqui é o mesmo que isso aqui, ó, binário, tá, pessoal? Só para vocês ficarem cientes. Matemática básica, né, esse conceito. Então, esses valores aqui serão zerados. A gente não precisa nem calcular, certo? A gente só precisa calcular essa posição, depois essa e depois essa. Então aqui, ó, vai ficar o quê? Vai ficar 2 elevado a 0. 1 vezes 2 elevado a 0, né? 2 elevado a 0. 1 vezes 2 elevado a 1. Vai ser 2 elevado a 1. E 1 vezes 2 elevado a 2. Tá bom? Então a gente faz aqui, ó. Quanto é que isso dá, quanto é que isso dá e quanto é que isso dá. Então isso aqui vai dar 1, né? Qualquer coisa elevada a 0, que seja diferente de 0, né? Porque 0 elevado a 0 aí é perigoso. Tá bom? Mas qualquer coisa elevada a 0 é 1. E aqui vem 2. E aqui vem 4. Tá bom? E quando a gente aplica o somatório aqui, vai ficar o quê? 7. Beleza, galera? Então isso aqui é 7. Se vocês perceberem bem, 7 em que base, né? Opa, peraí, vamos ver aqui, ó. Vai ser 7 na base 10. Então vamos lá. Se vocês, a gente já resolveu também, né? Se vocês perceberem aqui, ó, essa questão é a mesma questão A, tá certo? A e a D. Eu só botei esses zeros aqui para fazer uma pegadinha para vocês. Aí na hora da prova, se vocês virem algo nesse sentido, vocês dizem assim, ah, professor, é zero à esquerda, cancela aí que tá tudo certo. Beleza, galera? Vamos agora para a questão de DBFS, tá certo? Lá então para
DBFS, DB Full Scale, de escala cheia, escala completa. Então vamos aqui só fazer umas considerações, né? Deixa eu só dar um zoom out aqui. Vamos para uma segunda etapa. Então a gente tem o cálculo DBFS, né, de fazer um negócio meio horrível aqui, tá pessoal, mas é o que temos para hoje nessa ferramenta. DB, oh meu Deus do céu, vamos lá. DB Full Scale. Então a gente tem que o cálculo do DBFS é esse aqui, né? Como determinado aqui, que um valor, oh meu querido, pronto, que um valor, o valor x que iremos encontrar de DBFS vai ser igual a 20 log de um valor em questão com o valor de referência, né? Referência de full scale. Então vai ser o valor x que queremos encontrar vai ser igual a 20 multiplicado por quem? Vezes log logaritmo do que? Do valor que está sendo testado, isso sobre o que? Sobre uma referência, um valor de referência em full scale, tá certo? E qual o valor de referência é esse? Então, esse valor de referência aqui, esse R, ele é determinado pela escala completa dos bits que nós estamos utilizando. Nós iremos encontrar um valor em DBFS desse valor aqui de teste, desse valor V, certo? Que nos vai dar uma profundidade de DBFS X. Para tanto, utilizamos uma referência. Vamos voltar à questão aqui, para saber qual é a referência. Olha, ele nos dá aqui que a profundidade de bits é de 16 bits. Então, nós teremos 16 bits para representar valores de amplitude. Tá bom? Então, qual é o R para 16 bits? Então, vamos aqui, ó. Primeira questão que nós temos que saber. Qual é a referência para 16 bits? Então, a gente sabe que 16 bits são 2 bytes, né? Então, 2 bytes, a gente sabe que 16 bits ou 2 bytes, ele consegue ocupar, consegue representar até 2 elevado a 16 valores diferentes, ou seja, 2 elevado a 16 valores de amplitudes diferentes. Então, isso aqui, no nosso caso, nós teremos quantos valores? Se a gente pegar aqui uma calculadora, que é mais rápido, a gente faz assim, ó, 2 elevado a 16. Nós teremos 65.536 valores diferentes. Então, aqui, ó, 65.536 valores diferentes de amplitude, né? Tá bom? E esses valores estão representados, né? São os valores entre 0 e 65.535. Porque o 0 é o primeiro valor, o 1 é o segundo valor, o 3, o 2 é o terceiro valor. Então, a gente tem sempre um a mais, né? No valor total representado com relação ao teto, que é o valor de escala cheia. Então, esse aqui é a quantidade de valores possíveis
esse aqui é o valor máximo, ou seja, é o valor de escala cheia. Então, esse aqui é que vai ser nosso R, tá bom? Então, neste caso aqui, para 16 bits, nós temos que R é igual a 65.535, tá bom? Então, nós teremos o que nessa questão? Vamos lá. O que é que ele pede aqui, ó? Qual o valor que representa 0 dBFS? Vamos ver aqui. Qual o valor de amplitude, né? Então, vamos aqui, ó. Utilizando uma profundidade de 16 bits. Profundidade de bits 16 bits para representar valores de amplitude, responda. Qual o valor que representa o 0 dBFS? Neste sentido, vamos montar aqui a nossa lógica dessa questão. Então, a gente tem que ele está pedindo os valores de teste, que são os V's que a gente vai ter que descobrir, tá certo? Então, vamos lá. Então, para a questão A, nós vamos montar esse cálculo substituindo as variáveis ao longo do caminho, né? Então, o x, ele já dá o x, que é 0 dBFS, tá bom? Então, vai ficar assim, questão A, né? Então, o x é igual a 0 dBFS. Daí, o valor de referência, que é R, é igual ao 65.535, tá certo? Então, com base nisso, qual é o valor de V? Então, a gente monta aqui, ó, vai ficar assim. 0 vai ser igual a 20 vezes o log, tá tudo junto, né? 20 log de quê? 20 log de V dividido por R. Que R é o que? 65.000, né? 535. Então, vamos botar aqui, ó. 65.535. Bom. Então, como é que a gente encontra V neste caso? Então, a gente isola, né? A gente já sabe que 0 dBFS vai ser igual a 20 log de todo esse valor entre parênteses. O 20 a gente pode trazer para o outro lado, ele vai dividir e vai ser tudo zero, certo? Então, vai ficar assim, ó. O 20 a gente pode jogar para o outro lado. Vai ficar, como ele está multiplicando o log aqui, ele vai voltar para lá dividindo. Então, 0 dividido por 20 é 0. Vai ficar 0 log de 20 dividido por 65.535. Tá bom? Então, a gente sabe que este log, quando ele aparece isolado, o que é que ele tem? Ele está com uma base 10 aqui embaixo. Então, o que é que acontece quando a gente usa da exponencial, né? da função exponencial para descobrir o log? Esse valor aqui, este cálculo aqui, este bendito cálculo, tudo isso aqui, o que é que ele vai transformar? Vai se transformar nisso aqui, ó. Vai ficar aqui 10 elevado a 0, tá? Porque esse 10 aqui de baixo vai ser elevado a 0, né? A esse valor. Então, 10 elevado a 0 vai ser igual a V
dividido por 65.536. 35, né? 65.535. Tá bom? Sendo que a gente já sabe que qualquer coisa elevada a zero é igual a 1. Daqui, então, nós temos que 10 elevado a zero será igual a esta razão. Então, 1 vai ser igual a tudo isso aqui, né? Que é V dividido por 65.535. Tá certo? Então, é uma divisão. Como é uma divisão, para a gente encontrar o valor de V, a gente tem que isolá-lo, né? Então, esse valor que está dividindo vai vir para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar aqui assim, ó. Vai ser igual a quê? V vai ser igual a quem? 65.535. Então, qual é o valor que representa 0 dBFS? Qual o valor no caso aqui, dentro dos bits que representam 0 dBFS? Como é escala cheia, e a gente já sabe, né? Não precisa nem calcular. A gente já sabe que é 65.535. Mas foi interessante para mostrar para vocês aí, revisando novamente o método de cálculo, tá certo? Bom, agora uma perguntinha aqui. Qual o valor que representa menos 6 dBFS? Tá certo? A gente aprendeu que para ter uma redução ou um ganho de 6 dBFS, basta a gente retirar um bit ou acrescentar um bit, né? Como, por exemplo, quantos dBFS cada bit possui? Ah, aqui não tem, né? Mas a gente sabe que quando a gente faz toda essa representação de 65.535, a gente tem 16 bits dispostos, né? Então vamos aqui, ó. Isso aqui é a questão A, né? Agora o próximo que é a questão B. Então a questão B, uma forma de calcular que a gente pode fazer, essa aqui a gente pode demonstrar através de valores binários. Opa! Então a gente pode fazer o quê? A gente tem o que? 16 posições, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 8, né? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então nós temos aqui 16 bits. Então, quando está tudo cheio aqui, nós temos o full scale, tá bom? Tá tudo cheinho, bonitinho, lindo, maravilhoso. Pronto, que é aqui o 65.536, tá certo? Mas temos também que cada bit representa 6 dB. Se a gente acrescentar uma caixinha a mais, o sinal ganha 6 dB. Se a gente retirar um valor desse, o sinal perde 1 dB.
Então, vamos dizer aqui, como a gente quer perder, se a gente retirar o sinal perde 6 dB, né? Se a gente aumentar uma caixinha, o sinal ganha 6 dB. Se a gente retirar, o sinal perde 6 dB. Então, temos aqui, ó, qual o valor que representa 6 dBFS? Então, para perder 6 dB, basta a gente remover um bit e calcular todo esse valor aqui que restou, tá bom? Do full scale. Mas eu sei também, eu mostrei para vocês que quando a gente perde um bit, o sinal cai pela metade o valor. Entendeu? Então, o que era 65.536, 535, né? 65.535, agora será 65.535 dividido por 2, tá bom? Então, vai ser aproximadamente, ó, 65.535 dividido por 2. Então, vai ser aproximadamente aqui 32.767. Vamos botar aqui em números inteiros, tá certo? Então, 32.677. Não, 767. Tá bom? Então, isso aqui é uma forma de fazer este cálculo. Tá certinho? A outra forma é a gente usar a velha fórmula ali, né? Se eu quero menos 6 dB, então a gente faz menos 6 vai ser igual a 20 multiplicado por log de um valor V que a gente vai encontrar dividido pela referência, que é 65.535. Tá bom? Então, o que a gente faz aqui? A gente faz, ó, 20 está por aqui multiplicando, vai vir para o outro lado dividindo o menos 6. Então, vai ficar aqui menos 6 dividido por 20. Vai aqui, ó, menos 6 dividido por 20. Não, peraí, está alguma coisa errada. Está aqui 6 dividido por 20. 0,3, tá? Então, vai ficar menos 0,3. Vai ser igual a tudo isso aqui, né? Log, tchananã, 65.535, tchananã. Beleza? E agora a gente faz aquele jogo que todo esse valorzinho aqui vai ser o mesmo que quê? Vai ser o mesmo que 10 elevado a menos 0,3 10 elevado a menos 0,3 vai ser igual a V, toda aquela história, né? Igual a V dividido por 65.535. Então, a gente faz aqui na calculadora 10 elevado a menos 0,3. Está aqui, ó, 10 elevado a 0,3 negativo aqui, ó. Vai ser isso aqui. 0,5 aproximadamente, né? Então, a gente vai ter aqui aproximadamente 0,5, tá certo? Aproximadamente é esse tio que a gente usa. Vai ser igual a V dividido por 65.535. 65.535 está aqui dividindo, então ele vai vir multiplicando por meio. Então, tudo que multiplica por meio, divide por 2, né? Então, 65.535 multiplicado todo esse número, vamos ver aqui, ó. Então, aproximadamente 32.845. Deu um pouquinho a mais? Deu, mas está nessa faixa, tá? Vou considerar.
semelhante a esse número aqui, tá certo? Quando a gente pega aqui, ó, 65.535 multiplicado por 0,5 dá igual, é semelhante, né? Vamos ver, é aproximadamente 32,767, tá? Então essa aqui é a resposta da segunda, né? Que é o valor que vai estar descrito dos bits, dentro dos bits, tá bom? De uma máquina digital. E qual o valor que representa menos 12 dBFS? Bom, a gente já tem o valor de menos 6. Se eu quero cair o dobro, né? Ou seja, quero cair mais menos 6 dB, se eu vou cair 6 dB novamente, então é só a gente jogar metade da metade. Então é só pegar esse valor, 32.767, e dividir por 2, aí a gente acha, tá bom? Porque a cada metade do valor que está nos bits, ele cai 6 dB, certo? Bom, façam aí e testem. No caso aqui seria, só para botar aqui o valor, né, da parte C. Então, peraí. Esse aqui é o quesito B da terceira questão. Esse aqui é o quesito A, quesito B. E o quesito C vai ser todo esse valor dividido por 2, que é a metade da metade. Vai ser aproximadamente 16.383, tá? Aproximadamente, por aí. 16.390, 380. Tá bom? Bom, vamos então continuar aqui. Tem uma pergunta filosófica, né? Qual a diferença de um sinal de áudio contínuo para um sinal de áudio discretizado? Então, é uma questão teórica. Explicar a diferença de um sinal contínuo para um sinal de áudio discretizado. Então, vamos lá. No mundo real, nós temos aqui uma onda sonora, tá certo? Então, nós temos uma onda sonora que ela vai possuir uma certa amplitude, né? Que é o eixo Y aqui que cresce, e que se prolonga, né, através do tempo, que é o eixo X aqui, né? Então nós temos a onda que está nesse formato aqui, que aqui é a amplitude que ela atinge e se dá ao longo do tempo. Então nossa onda sonora, no nosso mundo real, ela vai estar como? Ela vai se comportar no formato de senoide, né? Então a onda mais simples é uma senoide. Entretanto, senoide pura não existe no mundo real. Na verdade, existe somatório de senoides. Então a onda pode se comportar com um gráfico meio maluco assim, e ela é um sinal periódico, né? Vamos fingir que isso aqui é uma onda sonora, tá bom? Daí, o que acontece aqui? Acontece que a gente fala que ela é um sinal contínuo. Por quê? Porque não existe nenhuma falha nessa onda. Não existe buracos. Ela continua. Por mais que eu amplie aqui para observar, existem infinitos pontos que compõem esse gráfico. Então vamos dizer aqui, ó, que inicia no ponto 0 e vai até, vamos dizer aqui, 1 segundo, né? Ponto 1, tá bom? Então existem infinitos
pontos que compõem essa onda. Mas, professor, como assim, né? De 0 a 1 existem infinitos pontos? É, porque, por exemplo, eu quero pegar aqui o ponto 0.5. Onde é que tá? Tá aqui, ó. Mais ou menos aqui, né? O ponto 0.5. Beleza. Aí eu quero pegar o 0.8, 0.9, sei lá. Tá aqui que o 0.8 tá aqui. Aí, quando a gente aumentar, eu posso pegar também aqui o ponto 0.51. O 0.51 está mais ou menos aqui. Eu quero pegar o ponto, então, 0.512, né? 0.512. Então, mais ou menos aqui, ó, do ladinho. Então, a gente pode fazer isso. Então, o ponto 0.55555 infinitamente. Então, não existe falha. Ela não dá salto de um ponto para o outro. Ela continua. Tá vendo que não tem buracos, né? E se propaga ao longo do tempo. Vamos ver assim, a onda sonora, né? Então, o sinal contínuo é esse, que a representação não existe descontinuidades, não existe falhas. O gráfico do sinal, ele possui infinitos valores, infinitos pontos para representar ele, tá bom? Já o sinal discretizado, não. Discretizado quer dizer o quê? Que dá saltos. Ele é uma aproximação de um sinal contínuo. Então, a gente pega apenas um conjunto de números, de pontos, para representar esse tipo de sinal. Por exemplo, para tentar digitalizar esse áudio, eu não posso guardar infinitos valores, porque se eu guardar infinitos pontos, eu teria que ter uma memória infinita no computador. Eu teria que ter um SSD, um HD infinito, para guardar infinitos valores. Concordo? Então, o que é que os cientistas criaram? Né? Os cientistas verificaram que é possível discretizar a onda, ou seja, a gente vai degradar o sinal, a gente vai deixar o sinal de baixa qualidade, mas nosso aparelho auditivo não é tão bom assim para encontrar falhas. Então, nosso aparelho auditivo, nosso cérebro, ele pensa que o som é idêntico. Então, eles pegam um conjunto de números aceitável para que o nosso sistema aqui, né, nosso aparelho cognitivo, não perceba as falhas. Então, o que é que eles fazem? Eles discretizam todo esse sinal num conjunto de números. Então, eles pegam aqui, vou pegar primeiro esse sinal, depois eu vou pegar esse sinal, depois eu vou pegar esse ponto, depois esse ponto, depois esse ponto, depois esse ponto, e assim vai. Eles vão pegando aqui, ó. O processo de discretização é isso. Você pegar um conjunto de pontos, tá certo? Um certo conjunto de pontos para tentar representar digitalmente um sinal. A gente não pega todos os sinais, né? Todos os pontos. A gente pega apenas um conjunto. Perceba que esse valor aqui não foi pego, esse valor aqui também não foi pego. Foi pego o quê? Esse roxo, depois esse roxo. Então deu um salto, tá certo? Então a onda digital é uma aproximação da onda real, tá bom? Então, o computador, o que é que ele faz? Ele faz uma aproximação através de ligação dos pontinhos, né? Daqui ele liga para cá, daqui ele liga para cá, daqui ele liga para cá, daqui ele liga para cá e vai ligando, ó, os valores. Quando um som de uma amostra de um pontinho desse termina, ele automaticamente já joga a outra amostra, o outro pontinho. Tá bom? Então essa aqui, essa linha laranja seria a representação
digital da onda escura, da onda preta, tá? Então ele pega e sai ligando os pontinhos. Então isso é o sinal digitalizado. Para a quinta questão, temos a perguntinha não, né? Temos aqui o pedido de explicar com suas palavras o teorema de Nyquist-Shannon. Então, expliquemos com as nossas palavras o teorema de Nyquist-Shannon. Então, o que é? Então, o teorema de Nyquist-Shannon complementa essa quarta questão. Seria, com quantos pontinhos seria ideal para o computador pegar, tentar reconstruir, né, aproximar a onda analógica para que os nossos ouvidos se enganassem e pensar que aquela é a onda real. Então, o teorema de Nyquist-Shannon define, está aqui, ó, teorema de Nyquist-Shannon, ou Shannon-Nyquist, né? Então, o Nyquist-Shannon, ele fala que é o quê? Que para um sinal de banda limitada, o processo de digitalização, ou seja, processo de discretização, ou seja, de captura desses pontinhos que nós estamos fazendo ao longo do tempo, precisa ser, no mínimo, 2 vezes maior que a maior frequência audível. Cadê? O que isso quer dizer? Quer dizer que tem que ter um sinal de banda limitada. Maior frequência audível, não, né? Que é a maior frequência da banda, né? Da banda limitada. Então, para o nosso caso de áudio, nós temos que é interessante que tenhamos sinais audíveis entre 20 Hz e 20 kHz. Porque essa é a faixa de frequência que média, né, estatística que os seres humanos ouvem, tá bom? Então, para o teorema de Shannon-Nyquist, para um sinal nessa largura de banda aqui, nessas bandas, então, o processo de digitalização precisa ser no mínimo 2 vezes maior que a maior frequência da banda. Então, o processo de digitalização teria que ser maior do que 2 vezes 20 kHz. Então, no caso aqui, a taxa de digitalização, também chamada de taxa de amostragem, tá certo? Tem que ser maior que 2 vezes 20 kHz, então 40 kHz, 40.000 Hz, tá bom? Então isso aqui é o que define a ideia do teorema Nyquist-Shannon. Ele só é usado para áudio? Não. Aqui a gente está aplicando para as bandas de áudio nessas frequências. Mas se eu quiser um áudio que tem sons maiores, né? Os ultrassons, vamos dizer aqui, que eu quero trabalhar com frequências. Vamos fazer aqui uma pesquisa rápida aqui, ó. Morcegos ouvem até quanto? Até que frequência?
Aqui seres humanos, aí morcegos ouvem de 9 a 200, né? 9 Hz até 200 kHz. Será? Então, vamos pegar aqui, eu não sei se é isso, né? Mas vamos pegar esse exemplo. Então, no caso aqui, dos morcegos, nós teremos aqui entre 9 Hz e 200 kHz. Então, se eu quisesse gerar um sinal digital que os morcegos ouvem, então a taxa de amostragem tem que ser obrigatoriamente maior que 2 vezes 200 kHz. Então tem que ser maior do que 400 kHz. Tá bom? Então vamos pular para aqui, para a próxima. Tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. Para sinais sonoros de banda limitada com frequência máxima de 20 kHz, qual seria a taxa de amostragem ideal para representar todos os sons no espectro de frequência dessa banda sem perdas? Então, se eu tenho uma taxa de amostragem então tenho aqui, ó, banda de... Vamos fazer aqui estudo de caso, né? Então ele pede aqui para um exemplo que a frequência máxima é 20 kHz, né? Então, estudo de caso, nós temos aqui uma banda inicial, uma frequência inicial X, mas a banda final quer dizer, a frequência final dessa banda é 20 kHz, tá bom? Então, qual seria a taxa de amostragem? Então, ele pergunta aqui, ó, qual seria a taxa de amostragem ideal para representar todos os sons do espectro de frequência dessa banda sem perda? Então, a taxa de amostragem ideal, que a gente chama, é a taxa de amostragem mínima para representar todos os sons que caiam nessa banda de frequência aqui. Então, como a gente sabe, ela tem que ser a taxa de amostragem precisa ser no mínimo 2 vezes maior do que 20 kHz, que é a maior frequência. Então, ser no mínimo maior que 40 kHz. Então, se nós tivermos aí uma taxa de amostragem maior do que 40 kHz, então já dá para representar todas as frequências desse espectro de sinais sonoros. Tá bom? Aqui a 6, 7 e 8 são praticamente a mesma questão. Aqui, por exemplo, para sinais sonoros de banda limitada com frequência máxima de 10K, qual seria a taxa de amostragem ideal? Então, a taxa de amostragem ideal, nós teríamos aqui uma frequência inicial Y e vai até 10K, né? Neste sentido, a taxa de amostragem, ou sample rate do inglês, tem que ser no mínimo 2 vezes a maior frequência. Então, no mínimo maior que 20 kHz. Tirar esse Y aqui para botar um outro Y, que está parecendo um Z, né? Um valor. Tá certo? Então, para representar os valores todas as frequências dentro dessa gama de frequências, né? Dessa banda, desse intervalo de frequências,
a taxa de amostragem que a gente chama de sample rate tem que ser no mínimo maior que 20 kHz. Então, pode ser, por exemplo, uma frequência de 20.001. Já é maior do que 20 kHz, né? Que é 20.000 Hz. Se for 20.001, já é maior do que 20.000. E a seta aqui, a 8, né? Para sinais de banda com frequência máxima de 1 Hz, qual seria a taxa de amostragem ideal para representar todos os sons no espectro de frequência? Então, aqui, ó. Então, nós temos que aqui é uma frequência X qualquer, mas a máxima é de 1 Hz. Então, qual seria a taxa de amostragem? Então, sample rate seria no mínimo maior que 2 Hz. Então, se eu pegasse 2 pontos, não, tem que ser maior que 2 Hz, né? Então, por exemplo, para ser maior do que 2 Hz, 3, né? Então, se eu pegar 3 pontos por segundo, já consigo representar. Se eu pegar 4 pontos por segundo, já consigo representar 5 pontos por segundo, e assim vai, sucessivamente. Tá bom? Então, já fez a 6, 7 e 8 ali. E agora a 9, né? Ainda continuando aqui, ó. A frequência de amostragem sonora para a chamada telefonia fixa foi definida em 8 kHz. Então, a frequência de amostragem sonora, 8 kHz. Tá bom? Neste sentido, indique a frequência de onda sonora máxima representada por essa taxa de amostragem. Então, neste sentido, nós temos aqui, né? Que na telefonia, como nós ouvimos sons ali, está entre 20 e um valor X máximo. Mas a gente sabe que a sample rate aqui, neste caso, é de 8 kHz. Então a gente já sabe qual é a sample rate, nós temos que achar essa frequência máxima. Então o que é que a gente encontra aqui? É só dividir, né? Se a gente dividir a sample rate por 2, nós temos aqui que é aproximadamente 8 kHz. Dividido por 2, nós temos que a frequência máxima é aproximadamente, vou botar aqui o tiozinho, que esse tiozinho significa aproximadamente, 4.000, né? Então, X é aproximadamente 4.000 Hz. Por que não é 4.000 Hz exato? Porque a gente tem assim que é o valor mínimo maior, tá certo? Então, aqui, para 4.000 Hz, a gente tem que ter no mínimo uma taxa de amostragem que seja maior do que 8 kHz. Tá bom? Então, teria que ser 8.001 Hz. Coisas assim. Então, aqui é aproximadamente 4.000 Hz, o valor máximo, que seria o valor de X. Certinho. Questão 10 aqui, ó. A frequência de amostragem é definida como taxa... Esses dois eu já fiz para vocês, né? Esses dois aqui. Esse... Ah, não, esses dois não. Esse, né? Já fiz para vocês. Então, não tem necessidade de eu fazer novamente, né? Vamos ver aqui o próximo, 11. Aqui. Considerando, aqui já falando de aliasing, né? Que é aquela frequência de espelhamento, a frequência falsa, que acontece como efeito de aliasing, de rebatimento de frequências pela taxa de amostragem. Considerando a taxa de amostragem de 44.1 kHz, que é a taxa de amostragem de CD, indique o aliasing para as frequências abaixo. Então, A, B e C. Então, vamos lá. Então, essa questão
Se a taxa de amostragem, também chamada de sample rate, é de 44.100, qual é a frequência de Nyquist? Né? Que é a frequência máxima representada, né? Então seria aproximadamente aqui, ó, frequência máxima ou frequência de Nyquist, que a gente chama. Quando a gente divide isso aqui por 2, seria aproximadamente 22.050, né? 44.100 dividido por 2, então essa aqui seria a frequência máxima representada por essa taxa de amostragem, tá certo? Então, o que é que a gente tem aqui no fenômeno de aliasing? A gente tem uma reta que vai fazer o que? A reta vai subir e tem o teto dela que é de 22.050. Então, a gente tem aqui 0 Hz, e o máximo dela é 22.050 Hz, tá bom? E aí, o que é que acontece? Acontece que, se a frequência estiver dentro desse limite, beleza, frequência X aqui, beleza, vai ser ouvida, vai ser lindo, maravilhoso. Mas se ela for subindo e estiver além desse limite, vamos dizer aqui uma frequência que teoricamente está aqui, ó, uma frequência Y, além desse limite, o que é que vai acontecer? Aí a gente teria que subir uma quantidade acima da frequência de Nyquist, né? E aí, para poder representar, sendo que a frequência de Nyquist é o limite desse sistema, a frequência máxima possível. Então, ao invés de subir, ele desce essa quantidade, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai ver aqui, ó, qual é a frequência de Nyquist, quer dizer, qual é a frequência estabelecida para 30 kHz. Neste caso, se y fosse igual a 30, vamos fazer aqui, né? 30 kHz está muito acima de 22.050, né? 30K está aqui, ó. Então, qual a diferença de 30K para 22.050? Se eu cheguei em 22.050, eu subo quanto para chegar em 30K? Então, ó, menos 22.050 aqui, ó. Então, eu teria que subir ainda 7.950. Então, cheguei no limite, que é 22.050, ele está pedindo que eu suba 7.950. Sendo que, ao invés de eu subir 7.950, ele é refletido para baixo. Então, vai ser 22.050 menos 7.950. Então, vai ficar aqui, ó. A gente vai descer e vai até 14.100. Então, que na verdade ele vai representar esse sistema que tem a taxa de amostragem de 44.100, ele vai representar, ao invés de representar 30K, ele vai para 14.100. Então, ele vai cair até... Ele vai ter uma quedinha para cá. E aqui, ó, nesse valor, é o valor 14.100. É isso mesmo, vamos fazer aqui de novo, ó. Vamos ver aqui, ó, 30, 1, 2, 3, menos 22.050, dá 7.950. 22.050 menos 7.950
a 14.100. 14.100. E a gente pode até usar o PD aqui para verificar, né? Como já mostrei para vocês. Então aqui, novo. A gente faz aqui um oscilador. E joga aqui, botar aqui um DAC Tilt. Vamos ligar aqui o DSP. Então tá aqui 14.100. Nossa, tá um som bem agudinho aqui. Jogar. Deixa eu aumentar aqui a propriedade. Tá aqui 10. Pronto, 14.100, agora 30k. Mesma coisa. Mudou nada. Mesma coisa. Que é justamente o propósito desse trabalho de aliasing. Ele representa o mesmo valor, né? 30k na verdade é 14.100. Tá bom? Então nesse sentido, basta vocês pegarem conforme eu fiz lá para os próximos quesitos, né? Chegou em 22.050, diminui o montante que chega até, por exemplo, 32k. Aí você diminui de 22.050. E o mesmo aqui na questão C a gente já fez, né? Tá bom? Vamos lá. Questão 12 aqui, ó. Maria Flávia é pesquisadora de morcegos, que emite frequências sonoras que podem alcançar até 200 kHz. Em sua pesquisa de campo, ela utilizou um gravador de áudio na qualidade de CD. Perceba bem. Então, nós temos que o gravador na qualidade de CD possui essa taxa de amostragem aqui, ó. Tá bom? 44.100. E vai o quê? Vai ter uma frequência máxima de aproximadamente 22.050 Hz, que é muito abaixo de 200 kHz, certo? É 10 vezes mais baixo. Então vamos lá. Ó. Então ela utilizou esse gravador, que tem uma taxa de amostragem super inferior para a captação do canto de algumas espécies. Ao retornar ao laboratório, verificou que os arquivos de áudio não exibiam um gráfico de frequências, os sons agudos que os mamíferos emitiam. Por qual motivo isso ocorreu? Isso ocorreu por quê? Por causa justamente da taxa de amostragem, da qualidade de CD, não ser possível alcançar frequências acima de 22.050 Hz. Então, 10 vezes abaixo do espectro de 200 kHz, tá bom? Então, houve o quê? Houve uma questão de aliasing aí para todas as outras frequências. Tá bom? Tema de quantização. Vamos lá, né? Observando a profundidade de bits, ou seja, bit depth, é sabido que o padrão de qualidade de CD trabalha com 16 bits de quantização, enquanto que o padrão DVD é de 24 bits. Um sinal com profundidade de 4 bits consegue representar 16 níveis de pressão sonora, sendo 8 níveis do zero para cima e 8 níveis para valores negativos. Seguindo essa lógica, quantos níveis de pressão sonora totais o padrão de CD e de DVD consegue representar? Bom, vamos lá. O que é esse nível de quantização? Vamos botar esse gráfico aqui, ó. A gente está falando aqui, nesse gráfico, sobre a taxa de amostragem, né? A taxa de amostragem é o tempo de seleção. Pronto.
é o tempo de seleção de cada uma dessas amostras, né? Então, por exemplo, essa amostra foi selecionada aqui nesse tempo t. Então, nesse mesmo tempo t vai ser feita a próxima amostra. Nesse mesmo tempo t vai ser feita a próxima. Então, a taxa fixa, essa taxa é a taxa de amostragem, né? Ele é feito numa taxa fixa no mesmo intervalo de tempo, tá bom? Então, se a gente criar uma retinha aqui, ó. Pronto, foi catou esse tempo t, catou essa outra amostra aqui, ó. Esse tempo t, que está representado aqui nesse ponto, catou essa outra amostra. Esse tempo t catou a segunda amostra, que está aqui, ó. E esse t aqui é o primeiro tempo t, catou essa aqui. Então, é um tempo fixo, né? Um tempo t fixo, que vai andando. No próximo tempo t, nós temos a próxima amostra. Então, a taxa de amostragem define o quê? O tempo t, tá certo? E o bit depth, quantização, define o quê? Define a amplitude, que vai ser aqui, ó, no eixo y. Então, a quantização vai definir quantos níveis capazes de amplitude o sinal vai ser podido, assim, representar aquele sinal, né? Para um sinal que temos, assim, apenas 2 níveis de quantização, que é uma coisa ridícula de ruim. Então, se tivesse 2 níveis de quantização, vamos pensar mais, né? Pensar 4 níveis, 4 bits. 2 níveis não, né? 4 bits. Vou botar um zoom aqui. Vamos dizer que um sinal tem 4 bits de quantização. Tá aqui, né? 4 bits de quantização. Então, isso aqui a gente sabe que se são 4 bits, é 2 elevado a 4. Então, vai ser 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 níveis de quantização. Que vai ser igual a quê? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16 níveis de quantização. Ou seriam 16 níveis de amplitude, tá? Então, ele teria o quê? Teria a capacidade de representar. Vamos voltar para cá. Já que são 16 níveis, tem a capacidade de representar 8 níveis partindo do zero para cima e 8 níveis abaixo do zero. Seria algo do tipo assim, ó. Vou pegar uma cor diferente. Esse verde aqui. Então seria assim, ó. Já que temos 16 níveis, então serão 8 partindo do zero. Então aqui é um nível, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Pronto, isso aqui são todos os níveis que ele pode capturar, que é do zero para os positivos. Temos 8 inferiores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 do zero para os superiores e 8 inferiores. São 16 níveis. Tudo bem? Aí vem a perguntinha aqui, ó. Um sinal, é isso que ele explica aqui, né? O sinal 4 bits consegue representar 16 bits de pressão sonora, sendo 8 níveis para valores do zero para cima e 8 níveis para valores negativos. Seguindo essa lógica, quantos níveis de pressão sonora totais o padrão de CD e DVD consegue representar? Então, CD trabalha com 16 bits. A gente já sabe que 16 bits, por essa questão que a gente já fez aqui, ó, por exemplo, 16 bits tem
65.536 valores diferentes de níveis de amplitude. Então é só a gente jogar metade do zero para cima e metade negativo. Então seria 65.535 dividido por 2. Então ficaria 32.767, ou, perdão, é 65.536, né? Níveis diferentes, tá? Então, dividido por 2, então nós teremos 32.768 do zero para cima e 32.768 para os números negativos. Isso na qualidade de CD. Já 24 bits, quantos seriam? Então a gente teria que calcular 24 bits. Quantos seriam, né? Então a gente fazendo aqui, ó. Fazer aqui 16 até aqui é 7, 18, 19, 20, 21, 22, pronto, 24 bits até aqui. Então, eu vou preencher tudo, tá bom? Vou tornar tudo assim, full scale, 24 bits, para a gente saber quanto seria. Então, o valor máximo de 24 bits é esse aqui, ó. Então, vou copiar. Tá certo? Então, 24 bits tem 2, 3, 1, 2, 16.777.215, na verdade 216 valores, né? Então seria, levando aqui para científica, se eu tirar esse último número aqui, 16 milhões, deixa eu só somar mais um, né? Pronto. Aqui está todos os níveis de 24 bits, consegue representar. 16.777.216 níveis de amplitude. Então seria aqui, ó, 83.886.000. Opa, peraí. Vou fazer o cálculo aqui que tá doido. 8.388.608 níveis do zero para cima e 8.388.608 níveis para valores negativos de amplitude. Certinho? Então aqui responde, neste caso, a questão 13, tá bom? O DVD consegue representar essa quantidade, CD também aquela outra quantidade. Bom, eu vou deixar essa questão do bitrate para fora, tá certo? Vou deixar só aquelas outras que foram explicadas. Então, por enquanto é só. Para a prova é isto, tá, pessoal?